Vamos lá, gente, dar continuidade, dar continuação aqui. Nós já entendemos o que é esquizofrenia, o que é que acontece com o paciente com esquizofrenia, a questão de juízo crítico, perder a questão do juízo crítico, perder essa questão do embaralhamento das emoções, mudança total do comportamento, perda da realidade, o que acontece com o nosso paciente de esquizofrenia. Entendemos já também que, apesar de ter essas mudanças no humor, meu paciente não tem dupla personalidade, é uma personalidade só, certo? O que ele tem é problema no sistema nervoso central, como eu já falei com vocês, no principal órgão do sistema nervoso central, que é o cérebro. Ele tem todas as funções do cérebro totalmente modificadas, certo? Então, por isso que diferencia de outras patologias é isso. A gente já entende que provavelmente o paciente já nasça com essa estrutura cerebral já modificada, beleza? Então já diferencia de qualquer outra estrutura, de qualquer outra patologia. Então o paciente normalmente já tem estudos tentando provar que o paciente já nasce com essa estrutura cerebral modificada, diferente de outras patologias, como a gente falou, de depressão, ansiedade, em que essa estrutura cerebral ela é modificada com algumas coisas que acontecem com o tempo, ou com a vida, ou com o ambiente, ou questão de violência física, psicológica, beleza? Ou doença, ou violência sexual também. Na esquizofrenia, nada disso. O paciente já nasce com estrutura cerebral modificada, o que diferencia totalmente das outras patologias, certo? Então, existem 5 diferentes tipos, ou 6 diferentes tipos de esquizofrenia que eu vou falar para vocês. Nós temos paranoide, hebefrênica, catatônica residual simples e diferenciada. Então nós temos paranoide, hebefrênica, catatônica, residual, simples e indiferenciada. Eu vou explicar para vocês o que é cada uma. Meu paciente pode ter uma dessas 5, pode ter mais de uma desses tipos, se manifestar em um e outro tipo, pode. Meu paciente pode vir a ter nenhum desses tipos também, beleza? Então a gente vai explicar cada um para que vocês entendam a diferença delas aí. Então a gente começa com esquizofrenia paranoide, que é o tipo mais comum. A maioria dos pacientes tem esquizofrenia paranoide, certo? É o tipo mais comum de esquizofrenia. É o que responde melhor ao tratamento, então é o que a gente qualifica como melhor para a resposta de tratamento. A gente consegue tratar melhor esse paciente, consegue fazer com que o paciente entenda melhor a patologia, entenda melhor o que está acontecendo na estrutura cerebral dele, beleza? Entenda melhor o que está acontecendo dentro das manifestações físicas e psicológicas. O paciente vai entendendo melhor isso aí, então é melhor para o tratamento, é melhor para o paciente, é melhor para tudo. Então, apesar de ser o que tem mais tipos, é o que melhor responde ao tratamento, beleza? É o que tem melhor prognóstico, ou seja, dentro do diagnóstico traçado, é o que melhor a gente consegue tratar, beleza? Prognóstico é isso, é um bom resposta boa ao tratamento. Então, esquizofrenia paranoide é o que nos dá a melhor resposta ao tratamento, certo? O que o paciente tem característico de esquizofrenia paranoide é delírio e alucinação. Beleza? Principalmente delírio. Então, meu paciente, o que ele tem muito é delírio de perseguição. Então, é o que caracteriza a esquizofrenia paranoide, é delírio de perseguição. Ou seja, que tem alguém falando mal dele, que tem inveja, que o ridiculariza, alguém que pensa mal dele, alguém que tem intenção de fazer mal a ele, alguém que tem intenção de matar. É isso que caracteriza o paciente com esquizofrenia paranoide. Esses delírios de perseguição. Quer um exemplo claro? Moro naqueles condomínios, ou moro em uma casa onde tem vizinho, o vizinho na parede de lá, o vizinho está batendo um preguinho na parede para colocar um quadro. Então, o paciente que tem mania de perseguição, ele já imagina que o paciente está quebrando, abrindo a parede para vir matá-lo, por exemplo, certo? Outro exemplo para você de esquizofrenia paranoide. O paciente acha que todo mundo tá quer fazer lhe mal, quer lhe matar, ou que alguém está falando mal de sua roupa. Ele entra na sala, tem um grupinho conversando, sorrindo, ele já imagina que está falando mal dele, certo? Então o paciente caracteriza isso cerebralmente de forma ruim, ele acredita em tudo isso porque é uma coisa que está dentro da cabeça dele, beleza? Então, para vocês entenderem, esquizofrenia paranoide, meu paciente tem delírios de perseguição, então ele acha que está todo mundo perseguindo, todo mundo falando mal dele, todo mundo tem intenção de fazer mal, todo mundo tem intenção de ter inveja dele, tem intenção de ridicularizá-lo, então ele se acha o ruim por isso, certo? Então ele tem delírios de perseguição. Meu paciente com esquizofrenia paranoide, uma das características é delírios de grandeza também. Ele se acha o tal, se acha melhor que os outros.
ele tem ideias que vão além de sua personalidade, de sua possibilidade, se acha um super-homem, por exemplo. Eu sou o melhor cantor do mundo, eu sou a pessoa mais forte do mundo, nada pode me superar, certo? Então o paciente tem delírio de grandeza. Isso pode ser que venha. Então a gente vai falar de delírio. Quando eu falo assim, meu paciente tem delírio de perseguição, meu paciente tem delírio de grandeza, isso pode vir a ter, havia acompanhado de alucinação também. Então meu paciente pode ter alucinações por isso também. Então meu paciente tem delírios e alucinações. A alucinação é mais difícil. Normalmente o paciente tem só delírio na esquizofrenia paranoide, certo? É o mais comum, é o que melhor responde ao tratamento, é o que tem melhor prognóstico, mas é caracterizado por delírio de perseguição, delírio de grandeza, certo? Então você já entende isso. Pode vir acarretar também, vir acompanhado de alucinações, pode, apesar de não ser assim todos os casos de esquizofrenia paranoide que vem o delírio acompanhado de alucinação, mas pode vir também vir a ser acompanhado de alucinações, certo? Alucinações que são aparição de pessoas mortas, diabo, deuses, qualquer coisa, ele começa a ver coisas. Então, meu paciente já tem delírio de perseguição, meu paciente já tem delírio de grandeza, que ele se acha o tal, se acha mais forte, se acha o melhor. Então, isso tudo junto com a alucinação. Você imagina como mexe com a cabeça do paciente, como é que não fica com a cabeça com o paciente com esquizofrenia. Então, meu paciente tem delírio de perseguição, acha que está todo mundo perseguindo, que todo mundo quer matá-lo. Tem delírio de grandeza, que acha que as pessoas querem persegui-lo, que querem matá-lo por ele ser melhor do que as outras, por exemplo. E junto com isso vem a alucinação, onde ele vê vozes, onde ele vê a aparição de pessoas mortas, onde ele tem vê deuses, vê demônios, ele vê elementos sobrenaturais, ele vê alienações. Então o paciente com a mente totalmente bombardeada. Então, por esse caso que eu digo para você, paciente com esquizofrenia sem tratamento, como eu já vi, ter matado o avô e a avó e não entender o que fez, não entender por que fez e como fez, a mente acabou dando um branco naquilo. Então eu trabalhei num paciente, num caso, que ele matou o avô e a avó na roça e comeu a metade dos corpos do avô e da avó. Já vi paciente que matou o pai, tentou matar a irmã, tentou matar o cunhado. E são pacientes com esses delírios de perseguição, porque eles acreditavam que as pessoas estavam o perseguindo, ouviam vozes em que mandava matar aquelas pessoas, certo? Que senão as pessoas iriam matá-lo, por exemplo. Então são pacientes dessa forma. Então, ele pode vir a ter, meu paciente com esquizofrenia paranoide, ele tem delírio de grandeza, delírio de perseguição e pode vir a ter alucinação também. Vê pessoa morta, vê Deus, vê demônio, vê elementos sobrenaturais, vê alienação. Então, ele ouve aquilo que o demônio dentro da cabeça dele está falando, por exemplo, certo? Meu paciente tem a cabeça toda bombardeada por ideias religiosas ou ideias políticas também. Ele se acha melhor que os outros, ele se acha o salvador da terra e da raça humana. Então é um paciente com a mente totalmente bombardeada pela patologia. Então você já entende esquizofrenia paranoide. O que é esquizofrenia paranoide? É o tipo mais comum, você já entendeu? É o tipo que tem melhor prognóstico, melhor corresponde ao tratamento, beleza, tranquilo. A maioria das pessoas que tem esquizofrenia paranoide ou com paranoia, que é delírio de perseguição, delírio de grandeza, isso entra dentro de paranoia total na mente do cara aí, e ele pode vir até alucinação também. Então a gente entende que delírio de perseguição e delírio de caracterizar, as pessoas falam mal dele, tem inveja dele, o ridicularizam, certo? Delírio de perseguição. Meu paciente tem delírio de grandeza, se acha mais forte que os outros, se acha melhor que os outros. Então meu paciente tem delírio de perseguição, tem delírio de grandeza e pode vir acompanhado de alucinação também, certo? Então isso é esquizofrenia paranoide, que é o nosso primeiro tipo. Nós vamos para o segundo tipo, que é a esquizofrenia herbefrênica ou desorganizada, beleza? Meu paciente tem total, é desorganizado porque ele tem total problema de concentração, ele não consegue se concentrar praticamente em nada. Os pensamentos dele não têm coerência nenhuma. Então, diferente da esquizofrenia paranoide, onde há uma coerência de pensamento, onde a mente do indivíduo, do cliente, do paciente, faz com que ele tenha uma coerência errada das coisas para vir a matar o pai, a mãe, a matar alguém, a fazer mal a alguém. Então ele tem uma coerência nisso. Na esquizofrenia
desorganizado, ele não tem tanta coerência para ligar as coisas, mas pode vir fazer o mal também, certo? Então ele tem problema de coordenação, problema de coerência de pensamentos, pobreza de raciocínio, o raciocínio dele é muito lento, ou não tem praticamente raciocínio. Então, quando você conversa com o paciente com esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, ele não consegue formular palavras, ele sai de um assunto, já entra no outro, diferente de um paciente com esquizofrenia paranoide, que ele vai conseguir conversar com você, vai conseguir conversar sobre certos assuntos, vai conseguir raciocinar daquilo mais à frente, totalmente diferente com a esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, que a mente dele é totalmente desorganizada, ele não tem concentração, tem problemas totais de concentração, tem pouca coerência de pensamento, tem pobreza total de raciocínio, ele não raciocina bem, o raciocínio dele é muito lento, ele tem um discurso praticamente infantil, certo? O discurso dele é muito pobre, é muito infantil. Os comentários que ele vai tecer relacionado a qualquer coisa está totalmente fora do contexto, beleza? Isso é esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada. Ele é totalmente desviado do tema da conversa, então você começa a conversar com ele sobre o carro, da estante ele já está falando da planta e já vai começar a falar da casa, não tem uma coisa, não tem conexão com a outra, por conta dessa questão, dessa quebra do raciocínio, essa quebra da concentração, essa quebra da coerência de pensamento, certo? Você vai caracterizar o paciente com esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada pela falta ou emoções inapropriadas. Então o paciente começa a vir a caracterizar a falta de emoção ou emoções inapropriadas, certo? Então ele também, essa é característica, ele vai gargalhar em situações solenes, por exemplo, ele vai chorar em situações onde não haveria necessidade de choro. Então é nessa esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada que você vê essa totalmente mudança de pensamento, mudança de concentração, pobreza de raciocínio, discurso infantil, então não tem nexo com o discurso anterior dele, certo? Então a gente já falou de paranoica, agora a gente falou de hebefrênica ou desorganizada, que a característica principal é desorganização de pensamento e de concentração, certo? Podem vir a acontecer aparições de delírios, certo? Então o paciente pode vir a desencadear delírio também. Então meu paciente tem muito essa coisa da quebra da concentração, da quebra do pensamento, mas pode vir a ser desencadeado com delírios também, certo? Achar que o vento se move por conta dele, achar que que eles podem se comunicar com outras pessoas por telepatia, ou que outras pessoas conseguem se comunicar com eles por telepatia. Isso é característico do delírio, certo? Normalmente o paciente com esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, ele não vê alucinações, certo? Mas tem delírio também. Então, característica, problema de concentração, pouca coerência de pensamento, fala infantil, ele não consegue dar continuidade a uma conversa, por exemplo, certo? É um tipo menos comum do que a paranoica, mas acontece também, certo? Então a gente falou agora de esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada. Terceiro tipo é a catatônica. Catatonismo é problema de movimentação, certo? Então esquizofrenia catatônica mexe na estrutura cerebral, onde meu paciente tem problemas de mobilidade, certo? É o tipo menos frequente, quase nunca acontece. Então o meu paciente pode vir ter aquietação extrema, ele ficar horas e horas na mesma posição, ou ele pode não parar o tempo todo, andar para lá e para cá, andar para lá e para cá, ficar em marcha, tá conversando com você e tá se mexendo os braços, mexendo as pernas. Isso é um traço para a esquizofrenia catatônica, certo? Meu paciente tem características, como eu falei para vocês, de transtornos psicomotores ou aquietação extrema, ficar horas sentado no sol na mesma posição ou andar o tempo todo de lá para cá num pátio. Isso são características psicomotoras desse paciente com esquizofrenia catatônica, certo? Então pode ser difícil ou impossível para o paciente vir a se locomover, como eu falei para vocês. O paciente não sai da mesma posição por horas, então passando horas sentado naquela mesma posição, ou deitado naquela mesma posição, ou sem se mover, horas ou dias, o paciente pode ficar naquela mesma posição ali, catatônico, ou em outros casos o paciente pode se locomover o tempo todo para lá e para cá sem parar, ou mesmo que quando você consiga que ele pare, ele vai ficar marchando, como eu já vi paciente, ele fica conversando com você e as pernas não param, ele está marchando o tempo todo, parece um tique, mas não é, porque você para fulano, ele para, daqui a 30 segundos ele volta de novo. Isso é da esquizofrenia, certo? Pode vir a acontecer por essa questão
de psicomotores, que ele mexer nesses transtornos psicomotores. Pode vir a acontecer problema na fala também, paciente não falar ou falar muito pouco, certo? O paciente pode vir a ter posicionamento bizarro mantido por longos períodos, ou resistir à mudança de posicionamento também. Isso é característico de mudança de esquizofrenia catatônica quando a gente fala de posicionamento. Sem mudança de posicionamento ou com mudança de posicionamento brusco, que é mais difícil de acontecer, mas acontece também. Então esse é o terceiro tipo, que é a esquizofrenia catatônica, que é a mais difícil de se ver, é a menos frequente, mas acontece também, certo? Então a gente tem esquizofrenia paranoica, hebefrênica, catatônica e esquizofrenia, o quarto tipo que eu vou falar para vocês agora, que é a esquizofrenia simples, certo? Pouco frequente, quase nunca acontece, eu mesmo nunca vi um paciente com esquizofrenia simples. Paciente, a característica dele é ser mais lento, certo? Essa lentificação para a gente conseguir diagnosticar a patologia, por conta que ela começa muito na adolescência, muito cedo no paciente. Então, quando o paciente tem esse tipo de esquizofrenia, os sinais e sintomas começam muito anterior a qualquer coisa em sua vida, muito na adolescência mesmo, 12, 13, 10, em alguns casos 9 anos, já começa a ver esses sinais e sintomas, certo? Apesar de ser raro, mas pode vir a acontecer. Então, o paciente começa a remediar emoções irregulares. Então, ou ele faz isolamento social com perda dos amigos, certo? Poucas relações reais com a família, e você começa a ver com o paciente, ele só consegue ter relação com outra pessoa dentro de casa, com os outros, ele não consegue ter um relacionamento. Esse é o segundo tipo, que é esquizofrenia simples, certo? O paciente tem mudança de caráter, isso é o que não é de personalidade, mas de mudança de caráter, onde o paciente tem mudanças bruscas, em passar de sociável a antissocial o tempo todo, ou bem característico para quem vive com ele. Então, essa esquizofrenia simples, ela começa muito na adolescência, como eu falei com vocês. Então, ela tem mudanças bruscas nessa questão do caráter, de ser sociável, de ser antissocial. Ela se parece muito com depressão, por conta desse isolamento social que o paciente tem, certo? O paciente acaba se escondendo dentro do quarto, querendo que esse quarto fique cada vez mais escuro, tentando não ver ninguém, a escola faz mal a ele. Então esse é o nosso quarto tipo, que é a esquizofrenia simples, certo? Então no próximo vídeo a gente fala do nosso quinto e um pouquinho do nosso sexto vídeo também.